Você já se perguntou quantas histórias da Bíblia nunca foram totalmente explicadas? Quantos acontecimentos atravessaram séculos carregando mistério, silêncio e perguntas sem resposta? No canal O Lado Oculto da Bíblia, nós investigamos as escrituras, a história e as tradições antigas para revelar o que está por trás dos textos sagrados. Se inscreve no canal, deixa o like e comente qual fato da Bíblia você gostaria que o canal desvendasse. Prepare-se para descobrir o que a Bíblia diz, o que a história confirma e o que o tempo tentou esconder. A narrativa da Arca da Aliança começa no sopé do Monte Sinai, em um cenário de isolamento geográfico e fervor espiritual. De acordo com o livro do Êxodo, especificamente no capítulo 25, o artefato não foi apenas uma caixa de madeira, mas um projeto detalhado entregue por Deus a Moisés. A descrição bíblica é minuciosa. Madeira de acácia revestida de ouro puro por dentro e por fora, medindo 2,5 côvados de comprimento por 1,5 côvado de largura e altura. Sobre a tampa, conhecida como propiciatório, 2 querubins de ouro batido estendiam suas asas, protegendo o local onde a presença divina, a Shekinah, se manifestaria. Dentro dela foram colocados os testemunhos fundamentais da fé israelita, as tábuas da lei, o pote de maná e a vara de Arão que floresceu. Do ponto de vista histórico, a construção da arca reflete a tradição de povos seminômades do Antigo Oriente Médio, que transportavam seus itens mais sagrados em baús durante migrações. Mas a arca se distinguia por não conter uma imagem física de uma divindade, o que era uma ruptura radical com as práticas egípcias e cananeias da época. Ao longo de décadas no deserto, a arca funcionou como o motor central da identidade militar e religiosa de Israel. O texto bíblico descreve que, quando a arca se movia, os inimigos se dispersavam. Ela abriu caminho nas águas do Rio Jordão e foi o elemento crucial na queda das muralhas de Jericó. No entanto, a trajetória do artefato não foi isenta de crises. No período dos juízes, especificamente em 1 Samuel 4, vemos um dos episódios mais dramáticos, a captura da arca pelos filisteus após a Batalha de Afeca. Este evento é corroborado indiretamente por estudos arqueológicos que mostram a destruição de Siló, o antigo centro religioso de Israel, por volta de 1050 a.C. A arca permaneceu em território filisteu por 7 meses, associada a pragas e desastres nas cidades de Asdod, Gate e Ecrom, até ser devolvida em uma carroça puxada por vacas, retornando a Bet-Semes e posteriormente permanecendo em Kiriat e Eraim por 20 anos. A ascensão da monarquia trouxe uma nova fase para o objeto. O rei Davi, em um movimento político e religioso estratégico, levou a arca para Jerusalém, estabelecendo a cidade como o epicentro espiritual do reino. Mas foi seu filho, Salomão, quem deu à arca um repouso fixo. Com a conclusão do primeiro templo em meados do século X a.C., a arca foi depositada no Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, uma sala cúbica e escura, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação. Arqueólogos contemporâneos e historiadores como Israel Finkelstein debatem a escala do Templo de Salomão, mas a existência de um santuário central em Jerusalém é amplamente aceita. A partir desse momento, a arca começa a desaparecer gradualmente das crônicas bíblicas. Enquanto outros utensílios do templo são mencionados em inventários de saques posteriores, a arca entra em um silêncio documental que dura milênios. O grande mistério surge em 583 a.C., quando Nabucodonosor II, rei da Babilônia, destrói Jerusalém e o primeiro templo. O livro de 2 Reis e o livro de Jeremias detalham os tesouros levados para a Babilônia, listando bacias de ouro, colunas de bronze e diversos utensílios, mas a Arca da Aliança está curiosamente ausente dessa lista. Isso gerou diversas hipóteses acadêmicas e teológicas. Teria ela sido destruída pelo fogo? Levada como troféu de guerra sem registro? Ou ocultada antes da invasão? O livro apócrifo de 2 Macabeus, datado do período helenístico, relata uma tradição de que o profeta Jeremias, avisado por Deus, teria escondido a arca em uma caverna no Monte Nebo, selando a entrada e afirmando que o local permaneceria desconhecido até que Deus reunisse seu povo novamente. Outra linha de investigação nos leva ao Egito e, posteriormente, à Etiópia.
Em 920 a.C., o faraó Sisaque I invadiu Jerusalém, conforme registrado em 1 Reis 14 e nos relevos do Templo de Karnak, no Egito. Alguns pesquisadores sugerem que a arca pode ter sido levada nesse período. No entanto, a tradição mais robusta fora do cânone bíblico vem da Igreja Ortodoxa Etíope. Segundo o Quebra-Nagast, o livro da Glória dos Reis, o filho da rainha de Sabá e do rei Salomão, Menelik I, teria levado a arca original para a Etiópia após visitar seu pai em Jerusalém, deixando uma réplica em seu lugar. Atualmente, a Igreja de Santa Maria de Sião, em Aksum, afirma possuir o artefato original, guardado por um único monge guardião que nunca abandona o recinto. Embora a arqueologia não possa confirmar a autenticidade do objeto em Aksum sem análise física, a veneração da arca é o pilar central da cultura etíope há mais de 1.500 anos. Existem ainda hipóteses que buscam a arca sobre o solo da própria Jerusalém. Durante as Cruzadas, os Cavaleiros Templários estabeleceram seu quartel-general no Monte do Templo, sobre as ruínas do que acreditavam ser o Templo de Salomão. Relatos históricos sugerem que eles realizaram escavações extensivas. Teorias modernas, popularizadas por exploradores como Ron White nos anos 80, afirmam que a arca estaria escondida em um sistema de túneis baixo do local da crucificação de Jesus. Embora tais afirmações careçam de evidências científicas revisadas por pares e sejam tratadas com ceticismo pela comunidade arqueológica oficial. O fato é que o Monte do Templo é hoje um dos locais mais politicamente sensíveis do mundo, impedindo qualquer escavação arqueológica profunda que pudesse resolver o mistério definitivamente. No campo teológico, o desaparecimento da arca é interpretado por muitos estudiosos como uma transição necessária. No Novo Testamento, a carta aos Hebreus descreve a arca como uma sombra das coisas celestiais, sugerindo que sua função ritualística foi cumprida. No livro do Apocalipse, João relata ter visto a arca no templo de Deus no céu, o que para muitos simboliza que o objeto terreno perdeu sua relevância física para assumir um significado espiritual eterno. Independentemente de estar enterrada sobre as areias do Egito, oculta nas montanhas da Jordânia, protegida em uma capela na Etiópia ou reduzida a pó durante o cerco babilônico, a Arca da Aliança permanece como o objeto arqueológico mais procurado da história, representando a interseção final entre a fé invisível e a prova tangível do sagrado. Algumas histórias não terminam quando a última página da Bíblia é escrita. Elas continuam ecoando através dos séculos, preservadas em textos antigos, fragmentos arqueológicos e tradições esquecidas. O que vimos hoje é apenas uma parte de um passado muito maior, que ainda guarda perguntas, debates e mistérios. Se você deseja continuar explorando os segredos das Escrituras, se inscreva no canal O Lado Oculto da Bíblia e acompanhe nossas próximas investigações, porque às vezes, aquilo que permanece oculto é exatamente o que mais precisa ser revelado.